Olá pessoal, bom, hoje vamos dar continuidade então ao estudo do teorema do fundamental do cálculo e esse teorema, como é colocado, ele é dos aspectos mais importantes desse estudo do cálculo diferencial e integral e mais propriamente do cálculo integral, porque ele nos permite, o teorema fundamental do cálculo nos permite chegar a uma integral definida, e a integral definida de uma função ela está associada a uma série de atributos, de grandezas que vocês vão ver ao longo das disciplinas que vocês farão no curso de engenharia, física e matemática. Então a aplicação desse teorema fundamental do cálculo nesses vários setores é bastante frequente e importante. Mas se você analisa o teorema fundamental do cálculo, você se depara com a seguinte situação: se você está integrando uma função, a integral definida de uma determinada função contínua entre o intervalo a e o intervalo b, isso requer que você conheça a primitiva dessa função, ou seja, a função que diferenciada te leva à função que você está integrando. Tá? Então, esse conceito de primitiva e, consequentemente, derivada, porque as duas coisas estão relacionadas, são aspectos bastante importantes que te permitem chegar à integral definida, associada à área, associada a outras grandezas mais que você vai se deparar. Então, hoje o estudo vai ser ver em que contexto o teorema fundamental do cálculo se encontra quando você analisa as primitivas associadas à função que você está integrando. E nós vamos dar um nome especial a primitiva mais geral de uma função que você está integrando. Você vai chamá-la de integral indefinida. Integral indefinida será simplesmente a família de primitivas que seriam úteis para você calcular a integral definida. Bom, eu vou colocar então o que eu venho a chamar de integral indefinida. Então, a notação que nós usamos para integral indefinida de uma função f é esta notação que aqui está. Tá? Você veja que é o mesmo símbolo que você usa na integral definida, mas não aparece os extremos a e b aqui. Isso daqui é simplesmente uma notação, é uma função de fato, essa notação representa uma função, e eu vou escrever essa função dessa maneira aqui. Então isso é uma função f de x, tá? F grande de x. O que eu estou dizendo aqui é a integral indefinida de fzinho é f grande. Quando isso acontece e quando eu aplico essa notação? Se a seguinte coisa acontecer: se f' de x é igual a fzinho de x. Tá? Então essa é a notação de integral definida. Nós dizemos que a integral definida da função fzinho é a função f grande se a derivada de f grande é fzinho. Ou seja, f grande é uma primitiva de fzinho. Mas por esta notação eu estou querendo dizer a primitiva mais geral possível de fzinho. Tá? Então eu vou denotar, essa vai ser uma função f, que derivada me dá fzinho, e nós sabemos que as primitivas elas diferem uma das outras por uma constante, simplesmente uma constante. Tá? Se eu tenho uma primitiva, ou seja, uma função que diferenciada me dê fzinho, se eu pegar essa primitiva e adicionar uma constante, a constante resultante, a função resultante ainda é uma primitiva da função fzinho. Então, a fórmula da integral indefinida vai envolver uma constante arbitrária. E para a escolha de cada uma dessas constantes, você teria uma particular primitiva. Eu vou dar vários exemplos e isso vai ficar claro nos exemplos que nós vamos considerar.
Então vejamos o seguinte, suponhamos que eu estivesse interessado em calcular a integral indefinida da função x2. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu quero dizer que eu estou interessado em saber qual é a primitiva mais geral da função x2. Ou seja, qual a função mais geral que diferenciada me leva a x2. Você sabe que se você pegar x3 sobre 3, x3 sobre 3 é uma função que diferenciada te leva a x2. Então, certamente x3 sobre 3 é uma primitiva de x2. Mas você está interessado na integral indefinida que te leva à primitiva mais geral da função x2. Você sabe então que se isso é uma primitiva da função x2, a primitiva mais geral vai ser esta mais uma constante. Então eu vou somar uma constante aqui e você tem nesta expressão x3 sobre 3 mais uma constante arbitrária é a integral indefinida da função x2. Bom, eu espero que com isso esteja claro o conceito de integral indefinida. Tá? É a família de funções, de primitivas de uma determinada função. E a forma funcional dela é qualquer primitiva mais uma constante. Então, toda vez que você se deparar com o sinal de integração sem os limites associados à integral definida, é outro conceito, integral definida é outro conceito, estou usando uma simbologia semelhante, porque vai estar relacionado, obviamente. Quando você se deparar, então, com a integral desta maneira, o sinal de integral sem os limites envolvidos, você está se referindo a uma primitiva mais geral da função que está no integrando. No caso nosso aqui, a integral indefinida de x ao quadrado é x3 sobre 3 mais uma constante arbitrária. É isso que nós temos. Então, eu vou tratar aqui algumas propriedades da integral indefinida. Veja só, a integral indefinida, como nós vimos, é simplesmente a primitiva mais geral de uma função. Então, segue daí várias propriedadezinhas que são bastante triviais de se demonstrar e eu vou tratá-las aqui agora. Tá? Por exemplo, suponhamos que eu esteja interessado em calcular a integral indefinida de uma função que é uma constante k vezes uma determinada função. Então eu tenho aqui qual é a integral definida de k vezes fzinho. Tá? Ou seja, eu vou querer uma primitiva mais geral possível de k vezes fzinho. Aquela que diferenciada me leva a k vezes fzinho e seja a mais geral possível. É fácil você perceber que isso daqui vai ser k vezes primitiva de f de x. Ou melhor, integral indefinida de f de x. Colocando nessa notação. Como é que eu demonstro essa igualdade? Você chega aqui e diz o seguinte, bom, o que eu estou procurando? Eu estou procurando por uma função que diferenciada me dê kzinho vezes f. Me dê k vezes fzinho. Ora, se eu diferenciar esta função que está aqui, vai ser k vezes a derivada dessa função. Mas a derivada dessa função é obviamente o integrando, fzinho. Por quê? Porque é a integral indefinida de fzinho. Portanto, eu teria demonstrado o que está aqui. A derivada disso daqui me leva simplesmente a k vezes fzinho. Tá? Então essa é uma relação bastante trivial que diz que a integral indefinida de uma constante vezes a função é a constante vezes a integral indefinida da função. Um outro resultado muito simples é esse daqui. Suponhamos que eu esteja interessado em calcular a integral indefinida da soma de duas funções. Aí você diria, bom, levando em consideração o que foi tratado na parte aqui de cima, isso daqui seria a soma das integrais indefinidas das duas funções. Vamos checar para ver que isso de fato é correto. Bom,
Esse resultado está correto se eu diferenciar isso daqui e for levado à função no integrando. E vejamos se isso de fato é correto. Se eu diferenciar isso daqui, a derivada da soma de duas funções é a soma das derivadas. Ora, a derivada da integral indefinida de f é o próprio f, que é esse primeiro termo aqui. Mas a derivada da integral indefinida de g é o próprio g, que é esse cara aqui. Portanto, você acabou de mostrar que a integral indefinida da soma de duas funções é a soma das integrais indefinidas. Bom, isso é a mesma regra que se aplicaria quando você se remete se dá ao trabalho de determinar primitivas. O que nós estamos fazendo aqui do lado esquerdo é determinar as primitivas, as mais gerais, associadas às funções que estão no integrando. Tá? Bom, esses seriam teoremazinhos simples que você demonstra simplesmente sabendo o conceito de integral ou o conceito de primitiva, que é a mesma coisa que integral indefinida, só que a integral indefinida se refere à primitiva mais geral da função no integrando. Tá? Então essa é um comentário. Há outras formulazinhas que eu vou percorrer e que gostaria de comentar aqui, que vão aparecer com muita frequência, que são fórmulas envolvendo funções conhecidas, por exemplo, função potência. Suponhamos que eu esteja interessado em calcular a integral indefinida de x elevado a r, r é um número inteiro, tá? E r diferente de menos 1, tá? No caso aí, qualquer número real. Bom, o que eu estou procurando é pela primitiva mais geral de x elevado a r. Você sabe que a primitiva mais geral de x elevado a r é x elevado a r mais 1 sobre r mais 1. Mais geral, você adiciona uma constante aqui. Tá? Então você tem, como você demonstra que isso daqui está correto, ou seja, que a primitiva de x elevado a r, a mais geral é x elevado a r mais 1 sobre r mais 1 mais uma constante arbitrária. Se você diferenciar isso daqui com relação a x, você vai abaixar r mais 1, cancelar com esse, subtrair r mais 1 menos 1, que vai te levar exatamente ao integrando da integral indefinida, do sinal da integral indefinida. Então, a integral indefinida de x elevado a r é x elevado a r mais 1 sobre r mais 1 mais uma constante, quando r, obviamente, é diferente de menos 1. Se o r for igual a menos 1, você tem então que isso é integral de 1 sobre x dx. Ora, olha o que nós estamos procurando aqui. Nós estamos procurando pela função mais geral que diferenciada te leva a 1 sobre x. Você se lembra lá no estudo do logaritmo que a derivada do logaritmo do módulo é 1 sobre x. Ou seja, então uma primitiva é logaritmo do módulo de x. Mas você quer a mais geral possível. A mais geral possível você simplesmente acrescenta uma constante aqui e a diferenciação desta função te leva à função 1 sobre x no integrando da integral indefinida. Tá? Então a integral indefinida é simplesmente a primitiva mais geral da função no integrando. Tá? Então são formulazinhas que você vai usar para descobrir primitivas mais gerais e você precisa das primitivas para aplicá-las no teorema fundamental do cálculo que te permite calcular a integral definida, como nós vimos na aula passada. Eu vou tratar isso daqui a pouco, mas deixa eu me apresentar aqui mais exemplos de integrais indefinidas. Por exemplo, se quiséssemos calcular a integral indefinida de e elevado a x. Ora, eu vou colocar desse lado aqui a primitiva mais geral, ou seja, aquela que diferenciada me leva a e elevado a x. Você sabe que, obviamente, vai ser e elevado a x mais uma constante. Por quê? Porque diferenciando essa primitiva mais geral, eu chego a e elevado a x. Note que a exponencial natural ela tem esta propriedade, e é assim definida. É a exponencial que diferenciada dá ela mesma. Essa é a exponencial natural.
Então você tem outra formulazinha aqui que te dá a primitiva de uma função muito usada, que é a exponencial natural, ou é a função exponencial. Temos outras, é claro, né? Deixe-me aqui apresentar outras formulazinhas, por exemplo, no contexto de funções trigonométricas. Ainda no contexto destas funções exponenciais, deixe-me colocar essa daqui. Eu estou interessado aqui em calcular a integral indefinida de b elevado a x, onde b é uma constante, b é maior que 1. Tá? Não necessariamente mas b é maior que 1. Nós sabemos que, pelo estudo da derivada da função b elevado a x, né, que o resultado a isso vai ser alguma coisa que diferenciada, ou uma primitiva mais geral que me diferenciada me leve a b elevado a x. Se nós nos lembrarmos que a derivada de b elevado a x é logaritmo natural de b vezes b elevado a x, nós vamos ter este resultado que aqui está. Tá? Como aqui eu tenho b elevado a x dividido pelo logaritmo natural de b mais c. Como é que eu provo que isso daqui está correto? Se eu diferenciar esta fórmula que aqui está com relação a x, derivada de b elevado a x é logaritmo natural de b vezes b elevado a x. Cancela com essa derivada é nula e eu sou levado à função b elevado a x que está no integrando. Tá? É claro que essas duas fórmulas têm a ver, quando b é o próprio eu tenho que log de natural de é 1, eu tenho e elevado a x, que é exatamente o que está escrito aqui, mais uma constante arbitrária. Tá? Então, simplesmente é uma consistência desses dois resultados. E você pode tratar outros resultados, como eu falei aí, me referi a funções trigonométricas. Vejamos aqui no contexto de funções trigonométricas, suponhamos que eu quisesse calcular ou saber quem é a integral indefinida de seno x. Bom, a integral indefinida de seno x é a primitiva mais geral que diferenciada me leva a seno x. Bom, nós sabemos que a derivada do cosseno é menos o seno, então, portanto, nós temos que esse resultado é simplesmente esse aqui. Então, é menos cosseno x mais uma constante arbitrária. Como é que nós demonstramos que isso está correto, ou mostramos que isso está correto? Tomando a derivada desta função no lado direito, nós somos levados a seno x, que é o integrando da integral indefinida que aqui está. Então, são formulazinhas simples que você simplesmente chega ao lado direito sabendo as derivadas para construir as primitivas mais gerais, ou seja, as integrais indefinidas das funções. Tá? Um exemplo interessante que a gente podia considerar aqui é no contexto do cálculo, da aplicação do teorema fundamental do cálculo. Não é? Deixa eu me ver aqui uma função. Suponhamos que quiséssemos responder a seguinte pergunta. Descobrir quem é a primitiva do cosseno x sobre seno ao quadrado de x, tá? E calcular, a partir desse conhecimento da primitiva da função cosseno x sobre seno ao quadrado de x, calcular a integral definida entre π sobre 4 e π sobre 2 de cosseno de x sobre seno ao quadrado de x dx. Note que eu coloquei aqui as duas fórmulas, uma do lado da outra, para mostrar que elas são bastante diferentes na sua natureza. O que eu vou encontrar aqui é uma função de x. O que eu vou encontrar aqui é um número, que é a área, de fato, sobre o gráfico da função cosseno de x sobre seno ao quadrado de x, isso daqui é uma função, tá? Entre x igual a π sobre 4 e x igual a π sobre 2. Isso aqui me dá um número que pode ser interpretado como uma área, porque a função no integrando é positiva
nesse intervalo π sobre 4 a π sobre 2, porque cosseno nesse intervalo é positivo e, obviamente, seno ao quadrado é positivo. Tá? Então, isso daqui me dá uma área, isso daqui me dá uma função. Elas têm semelhantes notações, mas elas são completamente diferentes uma da outra. Se eu souber essa daqui, eu posso calcular esse número aqui usando o fato, ou melhor, usando o teorema fundamental do cálculo. Tá? Então, o que nós vamos fazer é simplesmente, primeiro, determinar uma integral indefinida, que é o que está escrito aqui, da função no integrando, cosseno de x sobre seno ao quadrado de x, e usar eventualmente para calcular essa área. Então, vejamos como é que a coisa é feita. Tá? Procuramos por uma função que diferenciada me dá, a função mais geral que me diferenciada me dá cosseno de x sobre seno ao quadrado de x. Obviamente não aparece a ideia na cabeça imediatamente, mas se você pensar um pouquinho, você pode reescrever isso daqui em outra maneira. Veja lá, eu vou escrever isso quebrando em dois fatores. Eu vou pegar cosseno de x e tomar um dos fatores do seno embaixo e vou escrever cosseno de x sobre seno de x, isso é cotangente de x. Tá? E o outro fator fica 1 sobre seno de x. 1 sobre x é cossecante de x. Eu vou escrever então cossecante de x aqui. Ou seja, o que está escrito aqui é a integral indefinida dessa função, é a integral indefinida de cotangente de x vezes cossecante de x. O que você quer saber aqui? Você está procurando qual é a primitiva mais geral de cotangente de x vezes cossecante de x. Você está procurando a função que diferenciada, a mais geral possível, que diferenciada te leva ao integrando. Qual a função que diferenciada te leva a cotangente de x vezes cossecante de x? Se você se lembrar lá de derivadas, você vai se lembrar que a derivada da secante é 1 sobre o cosseno, a derivada da secante é exatamente menos cotangente de x vezes cossecante de x. Então, você tem que o resultado, ou seja, a primitiva mais geral dessa função é menos cossecante de x. Você sabe que a derivada da cossecante de x é menos cotangente de x vezes cossecante de x. Portanto, se você diferenciar essa função, e mais uma constante, é claro, porque eu quero a função mais geral possível, não é? A função mais geral possível. Quando eu diferencio isso daqui, eu sou levado à função no integrando. Tá? Nós vimos lá que a derivada da cossecante, que é 1 sobre seno cossecante de x, que é 1 sobre seno de x, quando diferenciado, me leva a essa daqui. É só fazendo uma continha e você vai perceber isso imediatamente. Tá? Então, você tem aqui o que você se propôs. Né? Você teve que quebrar para reconhecer isso com derivadas que você já tinha calculado anteriormente e permitiu você chegar à integral indefinida da função cosseno de x sobre seno ao quadrado de x. Agora sim, uma vez resolvido isso, eu tenho todas as primitivas associadas à função cosseno de x sobre seno ao quadrado de x. Agora eu vou para isso aqui. Ora, isso aqui eu vou lembrar do teorema fundamental do cálculo. O que ele diz? Ele diz o seguinte, que a integral definida entre π sobre 4 e π sobre 2, esse π sobre 4 é o A associado ao teorema fundamental do cálculo, e esse π sobre 2 é o B associado ao teorema fundamental do cálculo, tá? Da função, então, a integral definida da função cosseno de x sobre seno ao quadrado de x. Eu sei que essa função é uma função contínua nesse intervalo, eu preciso de uma única primitiva dela, calcular a primitiva em π sobre 2 e subtrair da primitiva em π sobre 4. Esse é o teorema fundamental do cálculo. Agora,
eu preciso de uma primitiva dessa. Qualquer uma dessas primitivas com diferentes valores de C serviria. Né? E o C não importa no teorema fundamental do cálculo, por quê? Porque como eu vou calcular diferenças, esse C não vai aparecer. Então, para efeitos do cálculo, do uso do teorema fundamental do cálculo, qualquer primitiva às vezes, te leva ao resultado correto. Então, eu vou pegar, por exemplo, menos cosseno de x, que é a mais simples. Então, eu vou pegar menos cossecante de x, tá? Entre quais os limites que eu quero? Π sobre 4 e π sobre 2. Tá? Essa é a anotação Essa anotação significa simplesmente que eu vou calcular menos cossecante de x quando x é igual a π sobre 2 e subtrair de menos cossecante de x quando x é igual a π sobre 4. Então vamos lá, vou escrever isso. Então eu tenho menos cossecante quando x é igual a π sobre 2, tá? Menos, mas tem esse menos aqui, menos vezes menos mais cossecante quando x é igual a π sobre 4. Tá? Então, simplesmente, eu tenho aqui a diferença, e essa diferença nós podemos simplesmente calculá-la, né? Porque sabemos aí os ângulos associados, portanto só para colocarmos a resposta, a integral definida entre π sobre 4 e π sobre 2 do cosseno de x sobre seno ao quadrado de x, e essa integral nós sabemos que pode ser interpretada como a área abaixo do gráfico dessa função, pelo fato dessa função ser não negativa nos extremos associados, de π sobre 4 a π sobre 2, então é simplesmente menos cossecante de π sobre 2, menos cossecante de π sobre 2 cossecante é o inverso, é 1 sobre seno, seno de π sobre 2 é 1, 1 sobre 1 menos 1, então, aqui, menos 1, mais cossecante de π sobre 4 é 1 sobre seno de π sobre 4, seno de π sobre 4, raiz de 2 sobre 2, então dá 2 sobre raiz de 2, que simplesmente é a raiz de 2, fatorando isso, colocando 2 como raiz de 2 vezes raiz de 2, corto com raiz de 2 embaixo, sobra esse raiz de 2 e coloco aqui menos 1. Tá? Então essa é a resposta da área abaixo do gráfico da função cosseno x sobre seno ao quadrado de x entre as retas π igual a 4 e π igual a 2. Π igual entre as retas x igual a π sobre 4 e x igual a π sobre 2. Agora note o seguinte, nós esperamos para esse resultado um resultado positivo, já que é uma área, e aqui de fato nós temos um resultado positivo, porque raiz de 2 é maior que 1. Tá? Então veja, tudo começou determinando aqui uma primitiva, a integral indefinida da função no integrando, peguei uma das primitivas e usei-a para calcular a integral definida, que é uma área no caso da função em questão, e este número é exatamente raiz de 2 menos 1, é a área abaixo do gráfico dessa função limitada aqui por essas retas caracterizadas pelos extremos. Tá? Então, essa é a primeira parte do cálculo que nós nos propomos a fazer, a integral indefinida da função no integrando, e esse daqui é a integral definida da mesma função entre π4 e π sobre 4 e π sobre 2. Tá? Então, a lista que vocês vão tratar nessa sessão, que é a sessão 5.4, tá? Vocês vão se deparar com cálculos de integral indefinida e eventuais aplicações dessas integrais indefinidas no cálculo de integrais definidas. Note, integral definida é o limite de uma soma de rima, integral indefinida é a determinação da primitiva mais geral de uma função. Tá? Esse é
é um ponto bastante importante a ser salientado e ser lembrado. Bom, agora deixe-me mostrar aqui e considerar com vocês um outro aspecto que é bastante curioso, que é o associado à variação total. Essa variação total, ela aparece implícita, digamos, no teorema fundamental do cálculo, e eu vou colocá-la aqui de uma maneira... Então, o teorema fundamental do cálculo, ele nos diz o seguinte, que a integral entre A e B, voltando aí ao teorema fundamental do cálculo, a integral definida entre A e B da função f, tá, é dado por f de B menos f de A, onde, obviamente, é isso que diz o teorema fundamental do cálculo, onde f' de x, ou seja, a derivada da função f com relação a x, como f é uma primitiva de fzinho, é igual a f de x. Tá? E isso é tudo que diz, isso é o que o teorema fundamental do cálculo te diz, e te permite chegar a esse resultado. Então, para calcular uma integral definida, você precisa de uma primitiva. O que é uma primitiva? É uma função que diferenciada te leva a função no integrando. Tá? Muito bem, agora isso daqui me permite escrever o teorema fundamental do cálculo de uma outra maneira, que é a seguinte, veja lá. Quem é f de x? É f' grande linha de x. Tá? Então eu posso também escrever o teorema fundamental do cálculo dessa maneira. Não fiz nada, simplesmente estou reconhecendo que a função f é uma primitiva da função no integrando. Então você tem aí uma outra maneira de apresentar o teorema fundamental do cálculo, que é a seguinte, interpretá-lo. A integral definida da derivada de uma função, tá, é igual à diferença da função no extremo superior e no extremo inferior. Mas você sabe que a derivada de uma função f na variável independente é uma taxa de variação. O que eu tenho escrito aqui no integrando é a taxa de variação de f grande com x. Isso aqui é a taxa de variação. Taxa de variação. Taxa de variação significa o quanto f muda com x, ou seja, é uma taxa de variação de f com x. Tá? Eu estou integrando entre A e B essa taxa de variação e estou chegando do lado direito a grandeza em B menos a grandeza em A. Ou seja, isso daqui é simplesmente uma variação total. A integral definida da taxa de variação de uma grandeza é a diferença das grandezas nos extremos considerados. Então, isso daqui é uma variação total, simplesmente o nome que se dá. Total. E isso é um conceito bastante importante, vai aparecer numa série de ciências, cinemática, química e nas várias coisas que você vai tratar também, disciplinas associadas aí à engenharia e modalidades de coisas dentro das próprias disciplinas de engenharia, em que você vai ter que a integral definida de uma taxa de variação de uma grandeza é simplesmente a diferença dessa grandeza nos extremos considerados na integração. Tá? Note o seguinte, f é df dx. df dx é a tal taxa de variação. Taxa de variação vezes intervalo de variação, veja lá, te dá o quanto variou em dx, por assim dizer, a função f. Se você soma, ou seja, se você integra, você tem o quanto ela variou entre B e A. Tá? Essa é a
digamos, a maneira de você, na notação, perceber que o que está escrito aqui faz todo o sentido. Ou seja, aqui, simbolicamente dizendo, você está multiplicando uma taxa de variação vezes o intervalo sobre o qual você está considerando a variável x, taxa de variação vezes intervalo em dx te dá o quanto naquele intervalo a grandeza f variou. Se você soma nos vários intervalos, ou seja, se você integra, você tem o quanto a grandeza variou entre B e A. Tá? Ou entre A e B, se você quiser. É o f de B menos o f de A. Eu vou dar um exemplo aqui que é bastante mais intuitivo, é o mais intuitivo deles, é quando nós consideramos que o f é a função posição de um corpo e o x eventualmente é um instante de tempo. Então eu vou ter, ao invés de tratar f de x, eu vou tratar s de t, onde t é simplesmente o x e o s é simplesmente o f. Então como é que seria esse tipo de coisa? Tá? Suponhamos, nesse contexto aqui, que eu estivesse falando da seguinte coisa. Né? Eu vou tratar a integral entre o instante t1 e o instante t2 da função velocidade entre os instantes t1 e t2. Tá? Eu estou escrevendo o lado esquerdo do que seria o teorema fundamental do cálculo. Ora, eu estou interessado, isso daqui pelo teorema fundamental do cálculo, você sabe que isso daqui é uma primitiva de V, mas a primitiva de V, você sabe que V de t, a velocidade, é a taxa de variação da função posição. Tá? É o ds dt. Essa é a definição de velocidade de fato. Né? A velocidade é a taxa de variação da posição no tempo. Tá? Da posição com o tempo. Então, você tem aqui, tanto é que você vê que as unidades associadas à velocidade é o que denota aqui, é posição por tempo. Ou seja, metros por segundo, quilômetros por hora, o que você quiser considerar. Tá? Então, isso daqui é uma taxa de variação da posição com o tempo. O teorema fundamental de cálculo te diz o seguinte, olha, você precisa de uma primitiva de V, mas a primitiva de V é a própria função posição. Então, eu vou colocar S em T2 menos S em T1. Tá? Então, você acaba de aplicar o teorema fundamental do cálculo para te informar o seguinte, que se você integrar a velocidade no tempo entre os instantes T1 e T2, você obtém uma variação, que é a posição no instante T2 menos a posição no instante T1. Isso daqui chama-se variação total da função f, e essa variação total da função f se chama, em cinemática, deslocamento. Deslocamento. Esse é o deslocamento, ou seja, a posição no instante T2 menos a posição no instante T1. Tá? Muito bem, você sabe que deslocamento não é a mesma coisa que distância percorrida. Distância percorrida é a integral do módulo da velocidade, no sentido de que a partícula pode ir com velocidade positiva, caminhando no sentido positivo do eixo x, do eixo t, do eixo x, ou voltar em direção à origem com a velocidade negativa, e mesmo assim a função distância está aumentando, porque eu calculo a integral do módulo da velocidade. Enquanto que o deslocamento pode ser tal que se S de T2 for igual a S de T1, o deslocamento vai ser simplesmente nulo. Ou seja, você vai e volta
tendo um deslocamento nulo para a sua integral de f de v entre o instante t1 e t2. Tá? Então a distância percorrida, deixa eu colocar dessa maneira, distância percorrida, ela é definida como sendo a integral, sim, entre T1 e T2, mas não simplesmente da velocidade, que pode ser positiva ou negativa e poderia te levar a um deslocamento nulo, mas ela é definida como sendo a integral do módulo da função velocidade. Ora, o módulo da função velocidade, o integrando aqui é maior ou igual a zero, o que significa que o que está definido aqui como distância é maior ou igual a zero, como você sabe, intuitivamente. Tá? Então você pode ter muito bem um deslocamento nulo, enquanto a distância percorrida é diferente de zero. Tá? Esse exemplozinho que nós vamos tratar agora, leve em conta essas considerações, é bastante simples e você vai vê-lo muitas vezes no curso de física, quando você estudar cinemática, mas ele serve aqui para a gente ilustrar certos aspectos da aplicação do cálculo integral, ou melhor, a aplicação do teorema fundamental do cálculo. Tá? Então vejamos como esse exemplo em particular que eu gostaria de mostrar esses conceitos de deslocamento e variação total associada aí ao teorema fundamental do cálculo. Tá? Então, o problema te pede para encontre o deslocamento, eu vou chamar de ΔS. Esse ΔS é S de T2 menos S de T1, posição no instante T2 menos posição no instante T1, quando, e eu vou colocar aqui, quando o V de T, que é a velocidade associada ao corpo, é dado por uma expressão que é V0 menos G vezes T, T é o tempo associado, tá? E G eu vou colocar como sendo, para efeitos de considerações aí, G maior que zero. Por exemplo, essa fórmula de velocidade é a velocidade de um corpo que viaja sob a ação da gravidade na superfície da Terra num movimento vertical. Tá? Todo corpo verticalmente viajando na superfície da Terra, ou seja, subindo ou descendo, enfim, viajando verticalmente, ele tem associada a ele uma velocidade que é dada exatamente por essa relação linear. O G aqui é simplesmente a aceleração da gravidade associada aí ao movimento. É um movimento acelerado, retilíneo acelerado, e G é a aceleração da gravidade. Tá? Muito bem, então nós estamos interessados em saber quem é o deslocamento entre os instantes T2 e T1. Ora, esse deslocamento você sabe, se você integrar T1 a T2 V de T dt, isso daqui vai te dar exatamente a primitiva de V em T1, em T2. Ora, a primitiva de V é o próprio S, porque nós sabemos que velocidade é definida como ds dt. Então eu teria S em T2 menos S em T1. Acabei de aplicar o teorema fundamental do cálculo para chegar eventualmente a esse sujeito que eu estou chamando de ΔS. Tá? Então eu preciso fazer esse cálculo, calcular a velocidade, ou a integral definida da velocidade entre os instantes T1 e T2, onde V é dado por essa expressão. Olha, eu vou começar calculando a integral definida de V0 menos GT dt. A integral indefinida é a função que diferenciada, é a função mais geral que diferenciada me dá V0 g de t. Então, eu posso simplesmente calcular qual é a integral indefinida de V0, que é uma constante. Note o seguinte, que essa fórmula aqui, ela tem certas características interessantes. Quando t é igual a zero, esse termo desaparece e você mostra que quem é essa constante V0?
é a velocidade no instante t igual a zero, é a velocidade inicial do movimento. À medida que o tempo passa, este termo aqui fica maior em módulo e a velocidade ela vai sendo abatida por um fator g de t. Suponhamos que ela comece positiva com certo v0. V0 positivo significa que no instante t igual a zero, você jogou o corpo para cima com velocidade positiva, ou seja, a distância ao solo que você considera como sendo S igual a zero, a distância ao solo você considera em S igual a zero, e na direção vertical subindo, você coloca como sendo a direção positiva do eixo associado à altura. Então você teria S de t seria a altura simplesmente relativa ao solo. Se você tem então V0 positivo a partir, por exemplo, do solo menos g de t, você teria lançado o corpo em t igual a zero com velocidade positiva, ele vai subir e vai diminuir essa velocidade à medida que o tempo avança. Eventualmente, este termo vai ter módulo igual a esse, os dois termos vão se cancelar e você vai ter então uma velocidade nula, que é justamente a parte mais alta da trajetória. A partir daí, esse termo aqui torna-se maior em módulo do que esse, mas o resultado seria negativo, dizendo que simplesmente o corpo retorna com velocidade negativa de onde foi lançado. Então essa simplesmente é a fórmula da velocidade associada a qualquer corpo que viaje verticalmente na superfície da Terra sob a ação da aceleração g. Para calcular a primitiva dessa função velocidade, vai nos levar nas possíveis funções posições, que diferenciadas te dão essa função velocidade que aqui está. Então vejamos, eu vou calcular a integral indefinida de V0. Uma integral definida de V0 seria V0t mais uma constante, colocamos aí uma constante, vamos chamar de C1, tá? Menos gt, eu preciso aqui da integral indefinida de menos gt. Ora, g é uma constante, então eu tenho que, para a integral indefinida de menos gt, eu vou ter menos gt ao quadrado sobre 2, claro que isso diferenciado te dá exatamente menos gt, mais uma outra constante arbitrária que eu posso colocar aqui. É claro que uma constante arbitrária mais outra constante arbitrária me dá simplesmente uma constante arbitrária também qualquer. A soma de duas constantes arbitrárias te dá uma constante arbitrária, eu vou chamar essa constante arbitrária simplesmente de C. Tá? Como é que eu demonstro que o que eu fiz aqui está correto? Se eu diferenciar isso daqui, eu tenho que ser levado ao integrando que ali está. E de fato é isso que acontece. Quando eu diferencio V0t, eu chego a V0, e quando eu diferencio menos gt ao quadrado sobre 2, eu sou levado a menos gt. Tá? A constante, é claro, me dá zero, porque essa constante está aqui, porque eu estou procurando a primitiva mais geral associada à função que está no integrando, e é essa daqui. Bom, para calcular esse deslocamento que eu gostaria de determinar, porque é o que se pede aqui, eu posso usar qualquer constante. Eu vou usar a mais simples, c igual a zero, simplesmente para não carregar essa constante por aí. Por quê? Porque esse deslocamento vai ser simplesmente para uma particular constante, vai ser esse S, esse cara em T2, menos ele em T1. Tá? Então essa é a ideia. Eu vou aqui apagar só uma partezinha, isso daqui nós já falamos a respeito. Deixa eu reescrever aqui então esse sujeito. Então, esse sujeito está, vou usar esta representação, então, deixa eu escrever dessa maneira, então, delta S, que é S de T2 menos S de T1. É uma integral definida, eu tenho aqui todas as primitivas possíveis, vou usar uma delas, por exemplo, com C igual a zero, para calcular S de T2,
Então, eu teria, vou tomar uma delas, por exemplo, S de t, vou escrever essa fórmula aqui como sendo S de t. S de t é alguma primitiva associada às várias primitivas que eu posso considerar, então seria simplesmente V0t menos gt ao quadrado sobre 2, deixa eu reescrever isso daqui, e aqui, é claro, eu poderia colocar qualquer constante. Eu vou colocar c igual a zero, simplesmente, deixa eu colocar uma constante qualquer, tá? Simplesmente para mostrar que isso daí não atrapalha o seu cálculo, que é S de T2 menos S de T1. Estou repetindo simplesmente o que eu escrevi aqui para poder apagar essa parte aqui, né? Então, essa é a fórmulazinha, tá? Eu vou apagar isso aqui para podermos continuar com esse cálculo. Tá? Vejamos lá, então. Com essa fórmula aqui, eu vou simplesmente montar o lado direito usando a fórmula geral aqui. Então, ficamos com o deslocamento entre o instante T2 e T1. A posição no instante T2 vai ser V0 T2 menos GT ao quadrado de 2 sobre 2, estou usando essa fórmula aqui, mais C. Se eu quiser colocar mais C, eu posso colocar o mais C, não tem problema. Note que esse C, ele tem uma interpretação física. Quando o tempo é igual a zero, ele é a posição inicial do corpo, tá? Menos S de T1. Então, eu vou colocar agora menos, vou usar essa mesma fórmula para escrever S de T1. Então, S de T1 é V0 T1 menos dá mais GT1 ao quadrado sobre 2 e aqui menos C. Ora, como era de se esperar, esse C cancela-se com esse, por isso que a gente pode escolhê-lo como quiser, inclusive C igual a zero, ele seria... E aqui nós temos então que o deslocamento do corpo entre T1 e T2 vai ser dado por essa expressão que eu vou escrever aqui. Vai ser V0, T2 menos T1, V0, T2 menos T1. Note que V0 é a velocidade inicial vezes o intervalo de tempo transcorrido entre T1 e T2. E aqui aparecem esses termos quadráticos nos tempos que eu vou colocar também menos g sobre 2, escrever dessa maneira, menos g sobre 2, menos g sobre... E vou escrever assim, t ao quadrado, t2 ao quadrado, que é esse termo aqui, menos t1 ao quadrado, que é o termo associado aqui a esse aqui. Note que menos vezes menos dá exatamente esse mais que vai ali e que aparece. Então, essa é a fórmula que me dá o deslocamento entre o instante T1 e o instante T2, sendo a função posição uma primitiva da velocidade, onde C é a posição inicial para t igual a zero. Tá? Então esse é o deslocamento que o corpo teria ao considerá-lo entre o instante T1 e o instante T2. Você vai ter... Esse é um tipo de fórmula que você vai aplicar, por exemplo, no estudo cinemático, né, de coisas viajando na superfície da Terra com velocidade, com aceleração igual a zero. Note que se o movimento não fosse acelerado, se g fosse igual a zero, eu teria que simplesmente que o deslocamento seria a velocidade inicial constante, porque o g seria zero. Se o g fosse zero, inclusive a velocidade seria constante, obviamente, seria a velocidade v0. Tá? Então você teria que, se o movimento não fosse acelerado, eu teria g igual a zero e o deslocamento seria simplesmente a velocidade constante do movimento vezes o intervalo do tempo associado entre T1 e T2. Tá? Que é de se esperar para o movimento uniforme. G igual a zero te dá o chamado movimento uniforme retilíneo, porque você está considerando movimento vertical simplesmente. Tá? Então esse é um exemplo de aplicação do teorema fundamental do cálculo o uso do teorema fundamental do cálculo no contexto da cinemática
coisa que você vai mexer na física. Mas é claro que coisas como essa que fizemos aqui usando o teorema fundamental do cálculo vão aparecer em biologia, química e uma variedade incrível de conceitos e considerações em ciências naturais e ciências econômicas e o que você quiser colocar aí, e que foram aparecendo à medida, quer dizer, o teorema fundamental do cálculo e suas aplicações, e essas aplicações e a percepção de que o teorema fundamental do cálculo seria importante nessas aplicações foi aparecendo à medida que a ciência foi evoluindo e as disciplinas também foram evoluindo, levando a coisas como essa, como esse exemplo que tratamos aqui. Então, o que eu vou fazer agora é passar uma lista para vocês, que é dessa seção 5.4, e ela é fundamental porque ela lança a mão da importância de você conhecer a integral indefinida, ou seja, conhecer as primitivas mais gerais possíveis de uma determinada função. Aonde isso entra de maneira poderosa? Para usar o teorema fundamental do cálculo, você tem que conhecer a integral indefinida, ou seja, você tem que conhecer a primitiva associada à função que você está integrando. Porque o teorema fundamental do cálculo, ele te diz que a integral de uma função num intervalo de variação dessa função é a diferença das primitivas nos extremos associados à função que você está integrando. Tá? Então, no segmento aí, o que eu vou fazer é passar essa lista para vocês. Tá bom? Então é isso.